Olá pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos aí a mais um vídeo da disciplina de A202, né? O último vídeo, no qual nós trabalharemos com a sintonia de controladores P e D pelo método da resposta em frequência. Bom, antes de nós entrarmos efetivamente no cálculo do compensador PI ou PID, é importante nós definirmos alguns conceitos, né, relacionados com resposta e frequência, como margem de fase, margem de ganho, frequência de cruzamento de ganho. Tá bem? Bom, então vamos seguir o mesmo padrão do lugar das raízes. Eu vou apresentar aqui para vocês um PowerPoint com a teoria, as principais definições, e depois eu vou utilizando o MATLAB, né, fazendo o script no MATLAB, eu vou calcular o compensador PI, né, no exemplo aqui do transparência, para um sistema dinâmico de primeira ordem, tá certo? Definindo uns parâmetros de projeto, máximo pico e tempo de acomodação. Tá bem? Então vamos dar início a essas fundamentações teóricas, né? Bom, legal. Bom, então, o estudo, né, de sistemas dinâmicos no domínio da frequência é uma técnica bastante utilizada, né? Na verdade, é uma análise matemática que a gente faz de um sistema dinâmico para entender o seu comportamento e também, como nós veremos hoje, para calcular compensadores PI e PID, né, para sintonizar controladores PID. Tudo bem? Bom, então, já que nós utilizamos, né, esse conceito de resposta e frequência, tanto para estudo dos sistemas dinâmicos como para compensação, né, é importante também nós entendermos o conceito de estabilidade, né, pela ótica, pelo ponto de vista, né, das técnicas de resposta em frequência. Então, novamente, nós vamos tomar como base para o nosso exemplo, né, esse sistema aqui, operando em malha fechada, no qual CDS é o meu controlador, tá bem? PI ou PID, no caso, tá certo? E vamos escrever aqui PI ou PID, tá certo? GDS é a minha planta, o meu processo, e HDS é a minha realimentação. Então, nós já vimos aqui, grande maioria dos sistemas de controle, o HDS é igual a 1, tá certo? O HDS é igual a 1. Por quê? Porque na malha de realimentação, né, não tem função de transferência. Os sensores, na maioria das vezes, não apresentam função de transferência. Legal. Bom, então, a condição de estabilidade para o sistema operando em malha fechada que está aqui é a seguinte. Então, essa aqui é a função de transferência resultante daquele sistema em malha fechada, CDS o controlador, GDS a função de transferência, né? 1 mais CDS, GDS, HDS. Lembrando que, para a grande maioria dos casos que nós estudaremos aqui, HDS é igual a 1. Tá bem? Bom, então, analisando a estabilidade, o polinômio característico, que é o denominador da função resultante, né, que vai determinar se o meu sistema em questão é estável ou não. Para ser estável, as raízes polos têm que ter parte negativa. Então, igual a zero para calcular esses polos, né, certo? As raízes desse polinômio característico. E eu tenho que o controlador vezes a função de transferência vezes a realimentação, que no nosso caso, grande maioria dos casos, é 1, é igual a menos 1.
passei esse 1 para cá, porque eu igualei a zero para calcular as raízes. Para uma análise em resposta em frequência, né, S de J ômega é igual a J ômega, então vou substituir o S por J ômega, C de J ômega, G de J ômega igual a J ômega igual a menos 1. Tá certo? E aí, então, a gente tem que o módulo de C de J ômega, G de J ômega, H de J ômega é igual a 1, né? Claro, por uma resposta em frequência para o diagrama de Bode, levamos isso para escala em dB, e o ângulo é menos 180. Menos 1 é um ângulo de menos 180. Tá certo? Então, é uma análise bem simples da estabilidade de sistemas dinâmicos, tá certo? Estabilidade de sistemas dinâmicos pela ótica, pelo ponto de vista de resposta em frequência. Então, vamos lá. Concluindo que, para um sistema dinâmico ser estável, a fase da função de transferência em malha aberta deve ser maior que 180 graus por uma determinada frequência, de cruzamento de ganho. Então, na frequência de cruzamento de ganho ômega CG, o ângulo de fase tem que ser maior que menos 180. Tá certo? Nessa frequência tem que ser maior que menos 180. Então, essa diferença do 180 do ângulo da frequência de cruzamento de ganho para o 180 é chamado de margem de fase. E a margem de ganho é o quê? É o quanto que eu posso de aumentar o ganho do meu sistema até o controle ficar instável. Então, é aquele ganho que a gente chama de ganho crítico, ou o K crítico. Então, vamos lá. Olha só. Aqui dá para entender legal. Então, eu vou olhar o ponto em que o módulo cruza o 0 dB e vou olhar para o ângulo de fase. Tá certo? A diferença entre o ângulo e a instabilidade, que é menos 180, é chamado de margem de fase. Né? Também é importante eu determinar que olho para o menos 180. Olho para o menos 180. Vejo o que eu vejo? Olha só. Vejo um módulo. E aí, o quanto falta para chegar no 0 dB é chamado de margem de ganho. Ou seja, quanto que eu posso aumentar do meu K, do meu ganho que eu insiro na malha de controle, até o meu sistema ficar instável. Tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho que olhar em 0 dB para uma determinada, né, onde o módulo cruza o 0 dB, é chamado de frequência de cruzamento de ganho, ômega CG. Olho para o ângulo de fase, né, e vejo quanto falta para chegar em menos 180. Isso é chamado de margem de fase. Tá? Também, nesse mesmo sentido, eu olho aqui para o ponto em que o ângulo de fase cruza um 180, que ele é igual a menos 180, e olho para a margem de ganho, ou seja, quanto que eu posso aumentar o ganho sem que o sistema se torne instável. Tá bem? Bom, e aí então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Um exemplo que nós faremos aqui no MATLAB, seja um sistema dinâmico modelado pelo diagrama em blocos apresentado. Então, eu tenho um zero, 4 polos, tá? E aí, H de S igual a 1, C de S igual a 1. Determine a margem de fase e a margem de ganho, tá certo? Então, aqui, sistema de ordem elevada, né, a gente costuma sempre utilizar uma ferramenta matemática. Né? A gente tem ferramentas computacionais matemáticas excelentes para análise de sistemas dinâmicos. Então, a gente costuma utilizar essas ferramentas, tá bem? Então, vamos fazer esse exemplo aqui no MATLAB. Né? Olha só, deixa eu sair aqui.
sair aqui da apresentação. Vamos lá para o MATLAB. Clear all. Select, beleza. Então, vamos lá. Vou criar essa função de transferência. Então, vou criar um sys, recebe ZPK. O que é ZPK? Zeros, polos e ganhos. É uma outra maneira de eu criar uma função de transferência, né? ZPK, zero, polo e ganho. Bom, então vamos lá. Opa! ZPK. Então, eu vou ter um zero em menos 0,5. Os polos estão em menos 0,1, espaço, menos 0,2, menos 4, menos 0,2, menos 4 e menos 0,6. E o ganho é 1. Beleza. ZPK. Zero, polo e ganho. Tá bem? Então, é uma função do MATLAB que permite a gente criar uma função de transferência no formato de polos, zeros, e o ganho K aqui, que vale 1. Bom, e aí então, tem um comando no MATLAB que a gente dá chamado margin, né? Margin sys, que ele vai traçar o diagrama de Bode, tá certo? Já mostrando quem? Margem de fase, margem de ganho e frequência de cruzamento de ganho. Olha que legal. Comando chamado margem do MATLAB. Tá bem? Então, ó, vamos analisar com calma aqui. Gostaria de fazer uma analogia aqui com a teoria, com essa imagem. Então, vamos olhar a frequência em que o módulo cruza o 0 dB. A frequência, então, eu estou vindo com o módulo, a frequência que ele cruza o 0 dB. Olha aqui, 0 dB, né? Esse é o ponto em que o módulo cruza o 0 dB. Aí, ó. Então, passou um pouquinho aqui, né? Mas é aproximadamente em... Vamos lá? Aqui é 1 em 0,463. Tá certo? Então, aqui a gente já pode dizer que a frequência de cruzamento de ganho, ômega CG, ela é igual a 0,45, mais ou menos, radianos por segundo, que é a frequência em que o módulo cruza, né? O módulo é igual a 0 dB. Nesse ponto, eu preciso ficar atento com quem? Com o ângulo de fase. Por quê? Porque se ele for igual a menos 180, o sistema é instável. Então, eu vou olhar no ângulo de fase e vejo. O ângulo de fase é menos 146. Tá certo? Então, quanto que falta para o menos 180? Então, mais ou menos 180 menos 146, aproximadamente 34 graus. Né? Aqui eu não cheguei, né? Não cheguei bem próximo ao 0,45, né? Aqui o frequência de cruzamento de ganho é um pouco menor que 0,43, perdão, 46. Então, por isso que frequência, a margem de fase aqui 34, aproximadamente 35 graus. E então eu vou para a margem de ganho. Então vou olhar aqui aonde ele cruza menos 180. Talvez eu não consiga, né? E vou olhar a margem de ganho. Tá certo? Então, a frequência em que o ângulo de fase cruza o menos 180, ela é aproximadamente aqui próximo de 1, sei lá, 1, alguma coisa, 1,3 radianos por segundo. E aí eu olho o meu módulo. Meu módulo aqui está dando, sei lá, pouco antes, né? Mas está dando 15, 16, 16,5. Então, eu poderia aumentar o meu ganho em 16 dB. Né? Se eu aumentasse um pouquinho mais de 16 dB, aí eu teria o meu sistema instável. Né? E aí a gente pode
olhar esse resumo aqui em cima, ó. Então, margem de ganho 16,8 dB por uma frequência de 1,26 radianos por segundo, que é a frequência em que essa frequência em que o ângulo de fase ele é menos 180, tá? E aí também, olha só, olha só. Então, eu posso aumentar 16,8 dB, né, que é essa chamada de margem de ganho. A frequência, né, que o ângulo de fase é igual a menos 180 é 1,26. Então, essa é a margem de ganho. Vou escrever aqui, margem de ganho. E a margem de fase? Então, a margem de fase é o quanto que falta para chegar em menos 180, né, na frequência de cruzamento de ganho, ômega CG. A frequência de cruzamento de ganho é 0,445, né? Essa frequência aqui. Então, quanto de fase que eu tenho? Então, o meu ângulo de fase, ele é 35,6. Então, essa aqui é chamada de margem de fase, né? Esse comando já permite, né, que eu encontre direto margem de fase e margem de ganho. Tá bem? Bom, legal. Então, vou fazer aqui uma experiência. Então, ele falou que margem de ganho 16,8. Então, eu vou transformar isso para o valor do ganho K, né? Não vou tirar de dB. Então, 16,8 dividido por 20, 10 elevado a 0,8400. Então, olha só. Eu poderia inserir um ganho K na malha de controle, né? E esse ganho K poderia ser no máximo 6,9. Se ele fosse, por exemplo, 7,5, eu já teria o quê? Um problema de instabilidade. Olha que legal. Porque aí, né, eu teria aumentando esse ganho, o sistema se tornaria instável, porque eu posso aumentar até 7, né? Até 6,91. Se eu aumentar um ganho um pouco maior, esse é o meu K crítico. Se eu colocar um ganho K igual a 7,5, o sistema vai ser instável. Então eu vou mudar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. CGGS recebe séries CIS, 7,5. Deixa eu ver se dá certo isso. Deu. Inseri um ganho de 7,5. Vou escrever o H de S, feedback feedback C de G de S, fechando a malha. Fechei a malha, tá? Fechei a malha. Então, peguei esse cara aqui e fechei a malha. Agora um step no H de S, né? O que nós podemos esperar? Opa, perfeito. Sistema instável, porque o ganho K ele é maior do que 6,91, que é o chamado K crítico. Tá bem? Bom, então vamos voltar aqui. Né? Fizemos o exemplo e agora vamos usar a técnica da resposta em frequência para nós calcularmos um compensador PID, ou calcularmos os parâmetros do PI ou PID. Tá certo? Bom, então novamente vamos admitir C de S controlador, G de S a planta, H de S uma realimentação, que neste caso ela é realimentação unitária. Tá bem? Bom, muito bem. Então vamos lá.
Então, considerando o sistema de controle com H de J ômega igual a 1, pode-se projetar um controlador ABD considerando a frequência igual à frequência de cruzamento de ganho. Então, quanto à estabilidade do módulo da fase, tem-se que módulo de C de J ômega, ou seja, o módulo na frequência de cruzamento de ganho, que é a frequência extremamente importante, tem que ser igual a 1 ou 0 dB, certo? Então, aqui, né, fazendo uma divisão simples, o módulo do controlador, que na verdade a planta eu já tenho, né? A planta, claro que eu tenho, a função da planta eu tenho. Eu não tenho, eu quero calcular o controlador. Então, o módulo do controlador é 1 sobre o módulo da planta na frequência de cruzamento de ganho. Que legal, né? E o ângulo do controlador, que eu também não tenho, então aqui é o módulo e aqui é o ângulo, ele é menos 180 mais a margem de fase menos o ângulo da função de transferência da planta na frequência ômega CG, frequência de cruzamento de ganho. Tá bem? Bom, então, né, como que nós calculamos aqui o compensador? Olha só. Então, eu tenho que o módulo C de J ômega CG é isso, porque aqui eu estou falando de um compensador PID. O ângulo do compensador C de J ômega CG é igual a isso. Eu estou falando também de um controlador PID, né? Que é KP mais JKI sobre ômega CG mais JKD ômega CG. E aí, daqui, a gente pode tirar aqui. O KP é o cosseno de θ, que é o ângulo de ômega CG. A gente pode definir aqui que o θ é igual ao ângulo de C de J ômega CG, né? Então, esse é o θ. Esse é o θ. Cosseno de θ dividido pelo módulo de G de J ômega CG, né? E aqui cai naquela mesma situação do lugar das raízes, né? Bom, se eu tenho dois parâmetros de projeto, máximo pico e tempo de acomodação, máximo pico e tempo de acomodação, eu vou sintonizar um PI. Se eu quiser sintonizar um PID, eu preciso aumentar, né? Não basta máximo pico e tempo de acomodação. Eu preciso, por exemplo, do erro em regime permanente para uma entrada rampa. Se eu colocar mais esse parâmetro, eu calculo o KI, então eu tenho um PID. Então depende. Se eu quiser um PI, o KD vale zero, eu calculo o KI por aqui. Se eu quiser um PID, eu preciso calcular eu preciso calcular o KI pela teoria do erro em regime permanente, né? Por aquela fórmula que nós vimos, né, do erro em regime permanente. Igual nós fizemos, né, porque tem um vídeo do professor Egídio que ele fez analiticamente o cálculo do KI, né, para uma resposta, para um erro em regime permanente para entrar da rampa. É importante por aqui, ó, que o fator de amortecimento, então o máximo pico gera o fator de amortecimento. E a partir do fator de amortecimento, eu calculo a margem de fase. Olha que legal, né? O ômega n, que vai ser determinado pelo tempo de acomodação e pelo fator de amortecimento, permite calcular o meu ômega CG, frequência de cruzamento de ganho. Tá certo? Então, novamente, né? É um projeto. Então, o projeto vai cumprir etapas. Tem o máximo pico, tem o tempo de acomodação, calculo o meu fator de amortecimento, calculo meu frequência natural não amortecida, ômega n, né? Aí, a partir daí, eu calculo o θ, calculo o módulo de C, módulo de G, e aí, então vamos embora, né? Vamos fazendo os passos do projeto. É um projeto de controlador, tem
uma série de passos que a gente deve seguir. Então, legal. Deixa eu apagar tudo aqui, para ficar limpinho para a gente fazer o nosso script aqui no MATLAB. Para quê? Então, nesse momento, controlador PI, tá certo? Controlador PI. Esse aqui é o meu G de S. E eu quero um controlador PI, ou seja, o KD é igual a zero, para o máximo pico de 15 e tempo de acomodação 75. Né? Máximo pico 15%, tempo de acomodação 75. Tá? Então vamos lá, vamos fazer um script para nós calcularmos o compensador PI, perdão, para essa função de transferência, considerando esses parâmetros. Então vamos lá. Olha só. Aqui nós já fizemos, né, a margem de... Vamos lá. Script. Né? Então, de novo, nós vamos calcular o fator de amortecimento pelo máximo pico desejado. Quer dizer, eu preciso de quem? Eu preciso determinar o máximo pico para eu calcular o fator de amortecimento. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. O numerador da função de transferência vai ser, no nosso caso, perdão, aqui, 0,8. 0,8, ponto e vírgula. O meu denominador, ele vai ser um vetor, claro, né? Vai ser 16 e 1. O meu máximo pico, eu falei que é 0,15. E o tempo de acomodação, me perdoem aqui, 75. Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Numerador, denominador da função de transferência, máximo pico desejado e tempo de acomodação. Tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, controlador PI, né? Então, vamos colocar aqui, ó, sintonia PI, resposta em frequência. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, a partir do máximo pico, nós vamos calcular o fator de amortecimento. Então nós já fizemos da outra vez, criar uma variável intermediária aqui, é igual ao log do máximo pico, tá certo? Dividido por menos π. Então, estou saindo do máximo pico e indo para o QC. Então, já sabemos que o QC aqui agora é igual a MP1. Né? Já vamos colocar aqui a raiz quadrada de MP1 ao quadrado, dividido por 1 mais MP1 ao quadrado. Na verdade, é o cálculo que a gente faz, né? Já fizemos em outros momentos, de você sair do máximo pico desejado e ir calcular o QC. Né? Então vamos aqui só rodar para a gente ver para o 15. Deixa eu salvar aqui. Sintonia, resposta e frequência. Opa! Já tem um errinho aqui, é aqui. Né? Está fazendo o script aqui na mão, então, meio de surpresa aqui. Aí, pronto. Para 15%, fator de amortecimento é 0,5169. Isso a gente já sabe, né? Assim, com a prática, a gente mais ou menos decora alguns fatores de amortecimento. Então, vamos embora. Legal. Agora, eu sei que o tempo de acomodação, ou que o ômega n,
que é igual ao ômega CG, é igual a quem? Né? Só relembrar lá que o tempo de acomodação é 4 dividido por xi ômega n. Tá certo? Então eu passo ômega n para o outro lado da igualdade. Então fica 4 dividido por tempo de acomodação vezes xi. Olha que legal. Então, aquela fórmula, tempo de acomodação é igual a 4 sobre xi ômega n, tá certo? Eu tenho tempo de acomodação e quero calcular ômega n. Perfeito. Ômega n igual a ômega cg, que é igual a 4 dividido por tempo de acomodação vezes xi. Muito bem. Então, agora, eu tenho o xi desejado e o ômega n desejado. Então, eu vou calcular quem? Margem de fase. Margem de fase, ou o θ, não é mesmo? Ou o θ, que é a margem de fase, que ele é quem? O ângulo de C, aqui, C de J ômega menos 180, mais margem de fase, menos o ângulo de J ômega CG. Então, vamos calcular quem? A margem de fase. A margem de fase, que é igual a... Aqui, ó. Né? Partido que si. Então, margem de fase é igual o arcosseno A sin D de xi vezes 2. Margem de fase. Tá? A sin D de xi vezes 2. E aí, então, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho ômega n, eu tenho ômega CG, eu tenho margem de fase. Então, agora vamos calcular o seguinte, tá certo? Olha lá. Deixa eu só tirar esse ômega CG aqui, que eu vou fazer o seguinte, ó. Ômega CG é igual a J ômega n. Então, ele é I vezes ômega n. Tá? Então, o que eu faço? Vou fazer o seguinte, que o C, que é a minha planta de J ômega CG é igual a numerador dividido por denominador 1 vezes ômega CG mais 1. Aí, o que eu fiz? Substituí o S por S é igual a J ômega CG. E aí né, 16S mais 1. Então, aqui, ó, aqui é o 16 vezes o S, que é o ômega CG, J ômega N, mais 1. Tá certo? E aí, vamos colocar aqui o seguinte. O módulo de G de J ômega CG é igual ao módulo desse cara aqui. Beleza? E o ângulo de fase, ângulo de G de J ômega CG é o ângulo de G de J ômega CG, vale a pena a gente colocar um parênteses aqui, vezes 180 dividido por π. Beleza. Então, calculei o módulo de G de J ômega CG e o ângulo. O que eu fiz? Na verdade, eu peguei aqui, ó, peguei o G, que é a minha função de transferência, e substituí o S por J ômega, e transformei isso num número complexo, com parte real, parte imaginária, com módulo e ângulo de fase. Bom, aí eu sei que o módulo C de J ômega CG é igual a 1 sobre módulo de G de J ômega CG. Definição que está aqui. Módulo de C de J ômega CG
é igual a 1 sobre o módulo de G de J ômega CG. Calculamos. E agora, o θ, ele vai ser igual, vamos lá? Menos 180, mais margem de fase, menos ângulo de G de J ômega CG. Aqui, ó. Menos ângulo de G de J ômega CG. Tá certo? Esse é o θ. Tá bom? Beleza. E agora, a gente pode ir para as equações realmente, ó. Kp é igual a cosseno de θ dividido por módulo de G de J ômega CG. Então, Kp é igual a cosseno θ dividido por módulo de G de J ômega CG. Né? Como é um PI, o KD é zero. Então, o PI passa para cá. Bom, vamos ver aqui, ó, KI. Controlador PI. Certo? Então, ó, KI vai ser igual menos sin D de θ vezes ômega CG ao quadrado, né? Vezes ômega CG ao quadrado. Deixa eu pôr um parênteses aqui. Pá. Dividido por, olha aqui, módulo de G de J ômega CG, módulo de G de J ômega CG, vezes ômega CG, vezes ômega CG. Aqui eu vou substituir por ômega N, porque não é o J ômega CG, é só a frequência mesmo, né? O cálculo aqui da frequência, porque o KI é um número real, vezes ômega N. Né? KI é um número real. Então, não é o J ômega CG. Então, se não é o J ômega CG, que é só a frequência, a gente coloca ômega N. Bom, vamos rodar para a gente ver o que vai sair daqui? Não deu erro, tá bom. Opa! O que nós tivemos aqui? Um Kp negativo. Tá errado. Kp negativo tá errado. Cos de degrees. Θ em graus. Errei aqui. Cos de degrees. Vamos ver se tem mais algum erro. Pronto, melhorou. 1.2442 Kp e o KI 0,2133. Opa, melhorou já. Né? E agora nós vamos criar aqui um compensador. Tá certo? Então, vamos ver qual que é a margem de fase esperada, qual que é a frequência de cruzamento de ganho esperado. Então, vamos mandar aparecer margem de fase e ômega n, que é igual a ômega CG. Né? Maiúsculo. Então, esses ganhos 1,24 e 0,21 vão resultar numa margem de fase de 62 graus num frequência de cruzamento de ganho de 0,10. Então, eu vou multiplicar. Olha só. Meu C de S é igual, né? É KPS, transfer function, KPS mais KI, dividido por 1 por S, né? Dividido por S. E aí eu vou colocar aqui o meu CG de S é igual a séries de quem? Do meu controlador PI com meu G de S. Meu G de S, me perdoe aqui, ó. Vou colocar aqui G no começo, de S é igual a transfer function num DEM. Beleza. C de S, G de S. Tá? E depois eu vou dar um margem C, G de S
Vamos ver? Não fiz nada errado. Então tem que chegar próximo ao desejado. Pera aí, vamos ver aqui. O C de S é KPS mais KI sobre S. E aqui KP mais KI CGS. Deixa eu ver o que está de errado aqui. Será que precisa? Deixa eu ver quem que é CGS aqui. CGS. Ah, não, tá errado. Não é isso, né? CGS é o séries de C de S com G de S. Vou dar um clear all aqui que tem alguma coisa. Então, C de S com G de S. CG de S. Deixa eu ver quem que é o C de S. Vamos ver se C de S. Ah, não, deixa eu rodar aqui. Esse é o probleminha da mesa, né? Estamos desenvolvendo aqui na raça C de S. Ah, tá errado. Transfer function KP KI, vírgula 10. Vírgula 10. Estava errado aqui, ó. Então, vamos ver agora. Margem C de G de S. Opa! Vamos ver aqui. Então, o meu sistema compensado tem que ter uma margem de fase de 62, uma frequência de 0,10. Então, margem de fase de 62, uma frequência 0,10. Show, perfeito, show de bola. Excelente. Concordam? Excelente. Então, tem que ter uma margem de fase de 62 graus na frequência 0,10. E para finalizar, agora então, né, nós vamos pegar meu H de S, que é feedback, feedback de C, G, de S, 1. E step H de S, resposta temporal. Vou comentar aqui a resposta frequência que nós já conferimos e vamos fazer agora um step. Tem que dar próximo, máximo pico de 15 e o tempo de acomodação próximo a 75. 75. Olha lá. Máximo pico 1.12 e o tempo de acomodação aqui próximo a 75, né? 70 aqui ele já está acomodando, com certeza ele iria acomodar. Então, com isso, nós calculamos o compensador PI pelo método de resposta em frequência, tá? Então, determinamos aqui tempo de acomodação máximo pico, fizemos todos os cálculos, conferimos margem de fase e frequência de cruzamento de ganho, e a resposta temporal também ficou dentro do esperado, né? Claro que não fica cravado, porque muitos aqui dos cálculos da literatura são aproximados, né? O cálculo, por exemplo, do fator de amortecimento, da margem de fase, perdão, ele é aproximado. Então, com isso a gente chega a resultados muito próximos dos parâmetros de projeto definidos. Tá bem, pessoal? Muito obrigado, então, né? O professor Egídio irá gravar este mesmo exemplo, só que agora analítico, né? Fazendo aí os cálculos com uma folha de papel, com lápis, então é a maneira como nós fazemos, por exemplo, durante a prova, fazendo cálculo usando números complexos e etc. Tá bom? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.